Aleluia. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus o Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, abra o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, uma palavra que o Senhor colocou em minha alma. Já preguei nela algumas vezes, mas o Senhor colocou algumas outras perspectivas dentro desse texto aqui. E você que vai ao evangelismo e vai participar da vigília, essa mensagem aqui, a mensagem que, se Deus permitir, eu vou pregar na vigília, já vai ser algo para Deus começar a tratar o nosso coração para o evangelismo. Amém? Então preste bastante atenção na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1 a 3, diz o Santo Livro: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e mandou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nessa minha versão, diz assim: ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, a espada. E vendo ele que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos, ou seja, era o dia da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Atos, presta bem atenção, amado. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que Lucas, companheiro do apóstolo Paulo, monografa, escreve, que agora são as ações da igreja, os atos da igreja. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os atos de Cristo, os atos de Jesus. Só que ele tinha dado uma promessa. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, Jesus disse: e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus Cristo, ele morre, ele fica sepultado, ele ressuscita, louvado seja o nome do Senhor. Ele fica aqui durante 40 dias e dá mais instruções aos discípulos. E os discípulos creem nessa palavra, acreditam na palavra, guardam a palavra na tábua dos seus corações. Paulo relata em 1 Coríntios capítulo 15 que mais de 500 irmãos, e ele diz, dos quais alguns ainda vivem hoje. Então, ele dá as últimas instruções a 500, mas só 120, de fato,
exerceram a prática do crer na palavra do Messias. E note, e mais de 500, Márcio, que viram o Senhor glorificado. Mais de 500 viram o Senhor glorificado, ser assunto aos céus, os anjos do Senhor falando: varões galileus, por que vocês estão olhando aquele que está sendo assunto aos céus? Porque da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mais de 500 viram ele subir, ele glorificado, os anjos falarem. Ainda assim, alguns não acreditaram. Só 120 foi para a reunião de oração. Só 120 gostava de joelho dobrado. Só 120 gostava de consagração. Só 120 acreditou na palavra do Messias. Só 120 acreditou que após 10 dias se inauguraria uma nova festa, a festa de Pentecoste, a festa da colheita. O Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre a reunião de oração. O povo é cheio do Espírito Santo, começa um poderoso avivamento, o reino de Deus é pregado, os 4 cantos da terra começam a ouvir a mensagem da cruz. E agora o império das trevas se levanta contra. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu a mão, ou as suas mãos, sobre alguns da igreja para o maltratar. Atos capítulo 11, versículo 26 diz que pela primeira vez, Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. No capítulo 3, eles já operam um milagre, levantam o coxo. No capítulo 4, eles são açoitados. Glorifica a Deus porque foram dignos de ser afligidos por nome do Mestre. Capítulo número 5 é um avivamento, todo mundo começa a contribuir, colaborar para a manutenção do templo. Só que Ananias e Safira quer se exibir, quer aparecer, quer mostrar que dá mais do que os outros, pode mais do que os outros. O Espírito Santo vem e mata na graça, porque mentira é o Espírito Santo. Capítulo 6, a instituição da diaconia, porque a igreja cresceu, os apóstolos não tinham condições de dar assistência ao povo, e eles falam: quanto a nós, vamos perseverar, ó glória, na oração e no ministério da palavra, ó glória. E diaconia começa a servir o povo. Atos capítulo número 6, levanta o Senhor um jovem por nome de Estevão. E aqui eu já libero uma palavra: não tenha essa conversa com Deus, amados irmãos, que eu sou jovem demais para servir, que eu ainda não tenho maturidade. Deus, quando Ele quer, Ele pega novo, pega velho, pega homem, pega mulher, pega escravo, pega livre, Ele pega quem Ele quiser, para a glória do seu próprio nome. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão no capítulo 7 é morto. O primeiro mártir da igreja, um jovem, a ponto de quem ouvia Estevão pregar serrilhava os dentes. Capítulo número 8, uma tremenda perseguição. E o perseguidor, do capítulo número 9, é perseguido pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu já libero uma palavra para você que é crente de oração, que é crente de consagração, que é crente que ora por aqueles que perseguem a você por causa da sua fé, por causa do Messias. Deixa eu te falar, ele pode perseguir agora, mas Jesus Cristo está perseguindo a ele, vai encontrar ela e vai tirar ele do cavalo e vai colocar ele cego para que ele possa olhar só para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Senhor. Atos capítulo número 10. Pedro é visitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dá uma visão a ele.
para ele matar e comer animais impuros, ele fala: não posso comer porque eu sou judeu. Isso é coisa imunda. Deus abre a boca e brada: não torne tu imundo aquilo que eu santifiquei. Mata e come. O anjo do Senhor visita o apóstolo Pedro e fala para ele ir na casa de um varão por nome de Cornélio. Cornélio, a Bíblia diz que era um homem piedoso, orava a Deus, dava esmola, abençoava, mas queria conhecer a Jesus Cristo de verdade. Tem gente que é honesto, que trabalha, que tem boa reputação, mas boa reputação não leva para o céu. O que leva para o céu é Jesus Cristo, o Filho de Deus, vir sobre a sua vida. Oh, glória. O anjo do Senhor aparece a ele. Pedro vai lá e prega. O Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio. Todos são cheios do Espírito Santo, são batizados em nome de Jesus. Pedro sai maravilhado. Capítulo 11, ele é questionado pelos da circuncisão. Por que Pedro foi lá na casa de Cornélio? Por que ele foi lá na casa de um gentio, sendo ele judeu? E ele fala: lembrei-me da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que João viria e batizaria com água, mas viria um que era mais poderoso que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com poder para a glória do seu nome. E aí, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí esses que estão pregando com intrepidez, com coragem, com veemência, anunciando o reino do Senhor, por aquele tempo se levanta o rei Herodes para maltratar alguns da igreja. E mata a espada Tiago, irmão de João. Eclesiastes fala que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de se arrancar o que se plantou, há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de soltar. Há tempo para todas as coisas e tempo para a aflição da igreja. E a igreja aqui é afligida, porque Herodes é incitado pelos judeus a maltratar a igreja, a perseguir a igreja. Se levanta uma instituição política ligada à instituição religiosa para perseguir os cristãos. Por meio da caneta, eles começam a prender, maltratar, afligir, oprimir, matar alguns da igreja, por meio do poder político e religioso, em nome de Deus. Nos faz lembrar o governo do anticristo, mas não é isso que eu quero me ater. O que eu quero me ater é que o mesmo Deus que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, está vendo o avanço da igreja crescer. Ele vê Tiago ser preso, Tiago ser morto. Ele vê Pedro ser preso. E Deus está em silêncio. E Deus não faz nada. E Deus não movimenta um dedo sequer para fazer algo. Mas como o texto inicia, por aquele tempo se levanta Herodes. Tudo tem um tempo, amado, até o silêncio de Deus. Até o silêncio de Deus tem tempo. E Deus é soberano, que a despeito de alguém morrer, a despeito do outro ser preso, mas você pode falar: mas pastor, como é que pode? Porque eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo. Eu falei: Senhor, um avivamento, a
igreja crescendo. O Senhor toma Paulo, pega Paulo está sendo trabalhado, tratado, moldado. Um vaso está sendo lapidado. E Pedro está sendo utilizado como ferramenta, Tiago como ferramenta do Senhor na sua mão. E o Senhor permite Herodes colocar a mão em Tiago, degolar Tiago a fio da espada, prendeu o poderoso apóstolo Pedro, que levantou o paralítico, que estava à porta formosa. O Espírito Santo me trazendo à memória o texto do Salmo de número 116, versículo 15. Meu servo, você não está entendendo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte do seu santo. Meu servo, você não está entendendo. Paulo escreveu e deixou monografado, dizendo em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Tudo tem tempo, amado. Tudo. Se você está no tempo do sofrimento, entenda que o tempo do seu sofrimento está próximo de acabar. Entenda que o tempo do silêncio de Deus está perto de acabar. Deus não é um Deus inerte. O silêncio de Deus é um silêncio de tratamento, é um silêncio de encorajamento. Os discípulos receberam uma voz de ordem do Senhor para atravessar o outro lado. Se levanta uma tempestade, uma luta, uma adversidade, e eles gritam ao mestre: mestre, mestre, não se vê que pereçamos. O Senhor estava por um tempo em silêncio, mas quando ele se levanta, o mar se acalma, o vento fica quieto. Tudo tem um tempo. Tudo. Absolutamente tudo. E quando Tiago é morto a fio da espada, e ele está encaixado em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer, o que é? É lucro. É lucro, porque quando ele vier, eu ressuscitarei primeiro, eu terei esse privilégio. Oh, glória, aleluia, aleluia. Mas Herodes está insaciável, Herodes está com sede de sangue. Herodes vê, a Bíblia diz no versículo de número 3, vendo que isso agrada aos judeus, ele vai e continua a maltratar, continua a oprimir, continua a prender, continua a afligir, e ele manda prender também a Pedro. Satanás, ele gosta de ir nas colunas, Satanás gosta de ir nas lideranças, Satanás gosta de atingir os cabeça, porque ferindo o pastor dispersa as ovelhas. Então a Bíblia diz que ele vai também a Pedro. Ele vê que isso agrada, ele vê que isso instiga o coração dos judeus. Ele começa também a prender a Pedro. Só que a Bíblia relata algo: o quê? E eram os dias dos asmos, oh glória, aleluia. E eu louvei o nome do Senhor, sabe por quê, irmão? Porque há tempo para todas as coisas. E sabe o que significa os asmos? Significa que no tempo da Páscoa, o Cordeiro intervia, o Cordeiro impedia, o Cordeiro corta o tempo da morte e entrega a vida, oh glória. A Herodes tinha que respeitar o tempo do Cordeiro. Você não está entendendo? Eu vou entregar para você. Você só não morreu por causa do Cordeiro. Você só não desceu a sepultura por causa do Cordeiro. Você só está aqui por causa do Cordeiro. É o tempo dos pães asmos. É o tempo do Cordeiro, mano. É o tempo do Cordeiro. 1 Coríntios 5, 7 diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo. Evangelho de João 1, 36 diz: e vendo passar Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus. Herodes teve que respeitar o tempo do Cordeiro. Você só não morreu, Márcio, por causa do Cordeiro. Você só está aqui, Nelson, por causa do Cordeiro. Você só está aqui, Fernando, por causa do Cordeiro. Porque o anjo do juízo está passeando e querendo ceifar todo aquele que não tem o sangue do Cordeiro. Mas sobre todo aquele que tem o sangue do Cordeiro, Satanás, Herodes, o império, o anticristo, eles têm que respeitar o sangue do Cordeiro.
Aleluia. Aí Deus falando: meu servo, você não está entendendo. Você só não desceu a sepultura por causa do tempo do Cordeiro. Porque se você desce a sepultura sem o sangue do Cordeiro, você estaria perdido, você estaria arruinado, você estaria em trevas. Por isso, o tempo do Cordeiro te alcançou. Você pode até ter sido afligido, maltratado, oprimido, mas o sangue de Jesus repousa sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, para te livrar do laço de morte, para a glória do nome dele. Aleluia. Aleluia. Mas Herodes não para. Ele prende a Pedro. O 4 menciona isso. É os dias dos pães ágeis. São 7 dias. 7 dias. E Herodes fala: tudo bem. Por causa do Cordeiro, eu não vou te matar. Por causa do Cordeiro, eu não vou te degolar ainda, Pedro. Mas tudo bem. Você vai ficar preso. Eu vou te prender. Eu vou te deixar aqui. Eu espero. Tiago já foi. Falta você. Tiago foi antes. Porque o tempo do Cordeiro ainda não tinha acontecido. O tempo dos pães asmos. Mas você, eu vou prender. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem. Guarde isso daqui. Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, depois do Cordeiro, depois do sangue do Messias. Mas o texto diz, versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão. Oh glória! Eu falei: Senhor, o que é isso aqui? Ele falou: meu servo, na visão do inferno está preso, mas na visão do céu está guardado. Na visão das trevas está preso, na visão do céu está guardado. Na visão do inferno, vou matar. Na visão de Deus, vou fazer viver. Você não está entendendo. Talvez você está vendo um familiar preso nas drogas, na bebida, na cocaína, na mentira, na pornografia. E o inferno está falando: está preso, vai morrer no pecado, está na minha mão. Eu vou destruir, eu vou matar, eu vou acabar, eu vou aniquilar, eu vou lançar nas trevas. Aí Deus está falando: não. Só está guardado, só está guardado, só está guardado. Já, eu entro lá e liberto. Porque o inferno diz: está preso. E o Deus da libertação diz: está guardado. Oh, glória. Aleluia. Guardado. Guardado. Está guardado. Porque aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Nós podemos até ser odiados, como diz Lucas 21:17, e de todos serei odiado por causa do meu nome, mas não perecerá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Satanás não vai afligir, não vai tocar, não vai matar, não vai fazer nada. Pode até aparentar estar preso, mas diante de Deus está guardado, amado. Guardado. Está guardado. Fica tranquilo, Renata, está guardado. Fica tranquilo, está guardado. É Deus falando: meu servo, teu pai, podem olhar, está preso. Está preso no espírito de loucura, está preso no vício do alcoolismo, está preso. Satanás aponta nele e fala: está preso. Mas eu aponto e falo para você: está guardado. Está guardado. Está sobre a minha jurisdição. Sou eu que estou no governo da história. Herodes pode até ser rei, mas eu sou rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Sou eu que mando na história. Sou eu. E no Brasil a gente está experimentando isso, amado. Faz e acontece uma perseguição velada, está sendo manifestada. Pessoas estão sendo caladas por causa do evangelho. Eles podem pensar que estão prendendo, mas estão guardando. E a igreja não vai recuar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amado. Não vai. Não vai. Não vai. Está guardado. Está guardado. Pode aparentar estar preso, mas está guardado. Note que Herodes prende Pedro
de soldados para vigiar o pescador. Como é que pode isso, amado? Um pescador. Parece até que Pedro era um terrorista. Fala, não, ele cortou a orelha de mal, sei lá, vai que. E ele bota quatro grupos de soldados lá para prender a Pedro. Mas na verdade, estava guardado. E a igreja, amado, que me deixa estupefato, é que a igreja, versículo de número 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Pedro era guardado. Aonde? Na prisão. Note que no versículo 5 já muda. Pedro está guardado. Aonde? Na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é demais. A igreja fazia o quê? Fazer o quê, Jorge? Glória a Deus. Pedro estava preso. Amém? E a igreja? Orando. Contínua. E o que aconteceu com Tiago? Tiago foi o quê? Morto. Degolado. Decapitado. Mas o fato da morte de Tiago não muda a disposição do coração da igreja em relação a Deus. Sabe o que é isso aqui? Independentemente daquilo que aconteça em nossas vidas ou com alguém dos nossos, o nosso coração não pode mudar em relação a Deus. A igreja não mudou o seu comportamento com Deus porque Tiago fora degolado. Independentemente das circunstâncias, a igreja continuou orando ao Deus de Israel, continuou clamando ao Senhor dos Senhores, continuou orando ao Senhor pela vida de Pedro. A igreja não mudou o seu comportamento por aquilo que não aconteceu. Você acha que eles não estavam orando por Tiago? Claro que sim. E Tiago morreu. Mas a igreja não parou. A gente tem um costume de quando algumas coisas não acontecem conforme a nossa vontade, a gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de conhecer e ter intimidade com Deus, a gente para de ter uma vida contínua de oração por aquilo que a gente esperava que acontecesse. Não aconteceu, mas a igreja de Atos nos ensina a continuar independentemente da circunstância. Tiago morreu, mas Pedro não. Pedro está lá, está guardado. Eu vou continuar orando a Deus pela vida de Pedro. Porque mais forte é quem manda soltar do que aquele que acha que pode prender. Oh, glória. Herodes acha que era poderoso para prender, mas mais poderoso é aquele que manda soltar. E a oração da igreja, meus irmãos, não era carro, casa, dinheiro, fama, sucesso, mais de 1 milhão de inscritos no canal. A oração da igreja era solta, 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 solta. Solta, solta. A oração da igreja era solta. Eu não quero casa, solta. Não é casamento, solta. Deus, eu não quero cura, solta, Senhor. Tira das mãos do inimigo o teu servo, solta. Solta. Essa é a arma da igreja. Solta. Hoje as pessoas estão mudando a oração. As pessoas vêm para a reunião de oração e querem fama, sucesso, casa, reconhecimento, não querem aflições, não aceitam nem sequer, eu não estou falando para você se conformar
com as lutas. Eu estou falando para você entender que o governo da sua vida está na mão de Deus, e a sua oração por aqueles que estão lá fora, presos na mão do inimigo, tem que ser: solta, 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 solta. Mais poderoso é aquele que manda soltar do que aquele que manda prender. Oh glória! Solta, Senhor. Porque diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, diz o Senhor. Essa tem que ser a oração da igreja, amado. A nossa oração, ao sairmos para o evangelismo, na vigília de oração aqui, na reunião de oração terça-feira, a despeito de inúmeras necessidades, é para que Deus liberte da mão do inimigo aqueles que estão presos lá fora. Pelos nossos irmãos que estão presos, amados irmãos, a gente tem que dobrar o joelho e curvar a nossa face e falar: Senhor, manda soltar, solta, Senhor, solta, 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 Senhor, solta, solta, quebra as cadeias, solta, está. Solta, solta. Os irmãos acreditavam no Salmo 34, versículo 17, que diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor é poderoso para tirar das cadeias qualquer pessoa. Ele nos libertou, Ele nos tirou de lá, Ele nos livrou. Mas irmão, será que Ele não tem poder para livrar das mãos do inimigo a sua esposa, o seu filho, seu parente, seu primo, sua mãe, seu pai? Será que não tem poder? Mas a nossa oração tem que ser: Senhor, solta, 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 solta. Eu não vou desistir. Solta, 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 Senhor, solta. Versículo 6. E quando Herodes estava para o comparecer, nessa mesma noite, ou seja, o inferno só trabalha na escuridão, na calada da noite, nas trevas, no oculto, estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado com duas cadeias. Ligado com duas quê? Cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Oh glória! E tocando a Pedro, versículo número 7, no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. A igreja estava fazendo o quê? Orando. Pedro estava o quê? Diante de Herodes? Preso. Diante de Deus? Guardado. A igreja continua a oração. A Herodes: está acabando o tempo do cordeiro. Eu vou na noite, eu vou na calada, eu vou antecipar. Naquela mesma noite. E Pedro está lá, tranquilamente, dormindo. Amado. A gente fica com uma dívida para vencer, a gente quase infarta. O coração bate na goela. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa conta? Meu Deus do céu, esse menino com febre, 38 graus, meu Deus. Mas Pedro tinha um diagnóstico de morte. O diagnóstico de Pedro era: amanhã você não passa. Já que eu não passo, então eu vou dormir. Eu vou partir descansado. Aleluia. Porque Jesus é o meu sábado, o meu descanso. Eu já fui nele, já recebi o convite dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Pedro falou: eu estou tranquilo. O Senhor da paz, o conselheiro, o Deus forte, o todo-poderoso, Ele já descansou o meu coração. E a luz vai brilhar nas trevas e as cadeias vão cair. Glória, aleluia. Sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz
luz na prisão. Amados irmãos, quando nós continuarmos a orar, aquele que está preso nas trevas, Deus vai resplandecer a luz, vai tirar ele do cativeiro, vai tocar no lado e vai falar: vem depressa, chegou o tempo, sai daí, vou te livrar, vou te libertar, vou te levantar, sai daí. Deus vai levantar o prostrado. E ele falou: levanta-te depressa. Quando Pedro levanta, as cadeias caem. Quando Pedro atende, as cadeias caem. Quando Pedro entende, as cadeias caem. Quando Pedro desperta, lembra da palavra de Paulo lá em Efésios? Desperta do que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. E Cristo te iluminará. E a luz de Deus te visitará. E a cadeia vai brilhar. O Senhor vai te tocar. Ele vai te levantar. As cadeias vão cair. Aleluia. É o que nós estudamos em Colossenses. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de lá, da masmorra, do império, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E eu estou fiado nessa promessa, que eu vou ver aqueles que estão presos, pelo poder da oração, ser libertos no nome de Jesus. Aqueles que estão na cadeia dos vícios, da mentira, da prostituição, da pornografia, do adultério, pelo poder da oração da igreja, o meu Deus vai quebrar os grilhões, vai quebrar as cadeias, vai iluminar a treva e vai tirar essas pessoas das trevas e vai colocar na sua maravilhosa luz. Pelo poder da oração. Eu espero nisso. Eu vou me fiar nisso. A minha oração de guerra vai ser: solta, 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 em nome de Jesus, solta. Em nome de Jesus, tira as mãos. Em nome de Jesus, liberta. Em nome de Jesus, tira das trevas. Em nome de Jesus, as cadeias caem. E eu já estou indo para o final. Versículo 8. E disse o anjo: cinge-te, ata tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha só, cinge-te. Não lembra Efésios 6? Não lembra Efésios 6? Você está entendendo, mas irmão, quando a gente continuar a orar, Deus vai libertar aquele que está nas cadeias, vai começar a vestir ele com as armaduras de Deus. Ele vai estar vestido com a sandália da preparação do Evangelho, com a couraça da justiça. Mas irmão, vai estar com toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro daí pensou: estou sonhando. Mas irmãos, porque aquele que vive em cadeia, quando ele é liberto, ele acha que é um sonho. Ele fala: não é possível, não é possível que eu estou liberto do vício desse cigarro maldito, não é possível que eu estou livre desse remédio psicotrópico, não é possível que agora eu estou dormindo tranquilo e estou acordando tranquilo, não é possível que eu consigo dormir sem remédio. Meu Deus, parece um sonho. Há muito tempo eu não dormi assim, um sono que excede todo entendimento. Meu Deus, será que isso é real? É real, é o poder de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisso,
foi à casa de Maria. A casa de Maria era o quê? É onde era a reunião de oração. Pedro falou: vou voltar para onde está o fogo, vou voltar para onde está a praça, vou voltar para onde estavam clamando por mim, vou se juntar a eles, vou para lá para a vigília de oração, lá na casa da irmã Maria, vou para lá. Aleluia. Mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando e oravam. 13, batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. É igual quando a gente está orando aqui, aí chega um irmão atrasado, às vezes como eu, aí sempre tem um ali, já se levanta, vai lá. Opa, quem é? Sou eu, irmão Ricardo. Sou eu, Jorge. Sou eu, Fernando. Sou eu, Fabi. Sou eu, Fernanda. Aí Rode vai lá e, conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava: assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Oh, meu Deus amado, você vai se espantar quando Deus libertar aquele que você está orando, para sair da idolatria, para sair dos vícios, para sair, amados irmãos, da mão do inimigo. Você vai se espantar, você não vai acreditar quando ele entrar pelas portas da igreja, adorando e falando: só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Rode se encheu de alegria quando conheceu a voz de Pedro. Não abriu nem a porta. É Pedro: Rode, tá doida? Vem cá, menina. Eles se admiraram, eles não acreditaram. Mas, irmãos, imagina as pessoas que viram o gadareno. Imagina gadareno são vestido. Então, Angelô pode me acompanhar, que já acabei. Imagina o gadareno. Ele estava lá, louco, preso por cadeias, no cemitério, se cortando com um caco de telha, todo ferido, louco, lunático, agressivo, violento, abandonou a família, tudo e todos. Mas só que o Galileu atravessa o vilarejo e vai visitar ele lá no cemitério. Mas, irmão, se a igreja não for, Jesus vai. Ninguém teve coragem de ir atrás do apóstolo Paulo, mas Jesus vai. Se a igreja não se levantar, o próprio Senhor vai buscar os seus. Mas Deus quer contar com a igreja, não só para orar, mas para agir. A palavra oração se divide em duas palavras: oração, verbalização junto com ação. Não basta a sua vida reunião de oração, meus irmãos. Tem que ter atitude, comportamento, postura, fibra. Crente de testa retesada, com a cara marcada de guerra, com os joelhos calejados de tanto orar, para o milagre acontecer. Aleluia. Nós precisamos voltar a ser essa igreja de fibra, em que os cultos que lotam não tem que ser os cultos de festividade, não, gente. Não tem que ser os cultos que o pastor vai pregar, eu vou ir na igreja, não. Porque bota qualquer cantor gospel aí, 100 mil pessoas. Agora fala: vamos fazer a campanha de oração, só 10 gatos pingados. O culto tem que estar cheio, é reunião de oração, gente. Intimidade com Deus, orar a Deus, falar: solta, 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 Senhor. Solta. Pedro volta. Ele entra. No capítulo 13, Deus já levanta o apóstolo Paulo, o poderoso apóstolo Paulo, para evangelizar um continente. Mas a igreja continua orando, e Deus continua operando. Continua, mas irmãos, a oração não muda Deus, a oração muda a gente.
Note, a igreja não mudou por causa da morte de Tiago, não. A igreja continuou a mesma, fervorosa, acreditando que Deus é soberano. Não recebi o cargo, sai da igreja. Me ligou, vou sair também. Fiquei doente, Deus do céu, essa doença que não sai. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estava perdido, eu fui achado. Eu estava morto e ele me reviveu. Eu estava perdido e foi encontrado. Aquele que diz eu sou o caminho, a verdade, a vida, me encontrou. Sarou minhas feridas. Fui, amados irmãos, atacado, salteado pelo diabo. Pastor levita e sacerdote, vai ser a minha palavra na vigília. Ninguém atendeu, mas o bom samaritano não tinha cargo, não tinha nome, mas tinha caráter. O que a igreja precisa nesse último tempo é crente que não tem nome, não tem fama, mas tem caráter, tem vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. Que do inimigo, do diabo, cuida Deus. Porque o texto começa, naquele tempo, estendeu a mão a Herodes para maltratar alguns da igreja. O inimigo acha que pode muita coisa. Mas para Deus, o que importa não é como começa, é como termina. E talvez, amado, você que veio nessa noite, o começo da sua vida é um começo de prisão, maltratado pelo inimigo, sendo afligido, oprimido, não consegue se libertar da mentira de jeito nenhum, está preso, os grilhões não te soltam de jeito nenhum, você tenta sair, você tenta parar de mentir, você não consegue, você tenta parar com o vício da pornografia, você não consegue, você tenta tirar o orgulho, você não consegue, você está preso. Mas entenda, tem alguém orando por você, para que essas cadeias caiam em nome de Jesus, para que essa treva se transforme em luz, para que o Senhor te toque e fala, levanta depressa, o tempo de ficar prostrado acabou, o tempo de levantar chegou, levanta! Que o mais poderoso que manda soltar é o mesmo que é poderoso para quebrar as cadeias. As cadeias caíram. E note, 16 soldados não viram anjo. Ninguém viu anjo. Ninguém teve essa experiência. Porque só quem vive essas experiências, só quem tem condição de ver, é quem tem fé. Quem não tem fé, precisa ver para crer. Mas quem tem fé não precisa ver para crer. Crê esperando que vai acontecer. E Deus opera. E Herodes, a raposa, que matou Tiago, degolou Tiago, prendeu Pedro, ficou bravo, mandou punir os soldados. Aí ele vai se exibir, porque o inimigo é exibido. Ele vai se exibir. Aí ele bota a sua túnica, a sua vestimenta e começa a discursar. Aí o povo ouve, nossa, é voz de Deus e não de homem. Aí sabe o que o texto fala? Quando ele senta na cadeira e foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. O inimigo pode achar que está vencendo agora no começo, mas espere por esperar. O que é dele está guardado, e Deus vai visitar o inimigo e vai ferir ele por causa do orgulho. Aleluia. Foi comido de bicho. Chegou o tempo de punir o inimigo. O inimigo. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Deixa que Deus vai tratar. Romanos 12, 19, parte B diz, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa com Deus, ó, que Deus vai tratar.
Mas o resumo dessa minha palavra, nós vamos orar e adorar, é que eu quero te convidar, amado, novamente, a ter a sua oração focada, determinada, bíblica, pautada, que não oscila por causa da circunstância, mas orando com algo principal, que é a santificação e a libertação dos cativos lá na mão do inimigo, e orando focado, falando: Deus, solta, 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 tira da cadeia, solta, solta, liberta, 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 solta, salva, 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 Jesus, salva, salva, salva. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que o Senhor acrescentava o número dos salvos, e a palavra do Senhor prevalecia. Oh glória! Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Herodes passou, mas Cristo não passou. Ele vive para todo sempre. Aleluia. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Grupo de louvor.